Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quinta-feira, dia 22 de maio de 2025. Separei para essa rodada 7 jogos e no final do vídeo vai ter aquele bilhetezinho padrão, né? O bilhete da rodada aí. Lembrando a todos vocês que é uma rodada, a gente vai estar analisando aí bastante jogos da Copa do Brasil, né? E no demais aí alguns jogos. Alguns importantes, outros nem tanto, né? Mas é uma grade aí onde a gente acaba tendo poucos jogos por conta do final, né, da temporada europeia, tá, galera? Então, sempre tendo aí gestão de banca, controle emocional e sabendo que é um dia após o outro, né? Sempre lembrando aí de ver qual o dia tá mais interessante para você estar fazendo as suas entradas esportivas, fechou? Já peço a ajuda de vocês aí, galera, para deixar um like aqui no vídeo que é muito importante, tá? Vai estar ajudando bastante no trabalho aqui do BetGreen e também para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, tá? Então não esqueça aí de deixar o seu like, que é muito importante, vai ajudar bastante aí o canal. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho que tem do lado para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no BetGreen, fechou? E vamos lá, galera, nessa rodada a gente vai ter esses jogos, ó. A gente vai ter campeonato holandês, né, Liga da Conferência, playoffs, vamos ter Sauditão, vamos ter aqui playoff de rebaixamento do campeonato alemão, né, o antepenúltimo colocado aí, o Heidenheim da Elite, contra o terceiro colocado da segunda divisão, né, para saber se o Elfsborg vai surpreender e vai subir para a primeira divisão, ou se o Heidenheim vai continuar aí na Elite, né. A gente vai ter esse jogo, é importante. E vamos ter aqui 4 jogos da Copa do Brasil que eu separei para vocês. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é o campeonato holandês aí, Liga da Conferência Playoff, semifinal. A gente vai ter aqui o Alkmaar jogando em casa contra o Heerenveen. 1h45 da tarde esse jogo, é jogo único, tá? Então o Alkmaar aí tem o favoritismo pelo fato de estar jogando em casa, e a gente vai ver que dos últimos 5 jogos a equipe tem 3 vitórias e 2 empates, né? O Alkmaar aí numa sequência boa, e o time aqui do Heerenveen 3 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Alkmaar e uma vitória aqui do Heerenveen, né? E 2 empates nesses últimos 5 jogos, né? Pelo fator de estar jogando em casa, eu acredito aí no favoritismo, né, do Alkmaar, o AZ, para vencer esse jogo, né, galera? Então a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando aqui 2-1 casa, 2-1 para o Alkmaar. Agora o próximo jogo que a gente vai analisar é o Sauditão, né? Vamos ter o Al-Ahly contra o Al-Ettifaq. 3 horas da tarde esse jogo onde eu vejo o favoritismo do Al-Ahly, né? É uma equipe que no campeonato está em 5º lugar, com 64 pontos, podendo chegar a 67, né? Vai subir aí... Não, subir não vai subir porque o Al-Nassr venceu, né? Acabou vencendo, chegou a 67, mas pode igualar a pontuação do Al-Nassr e ficar atrás apenas do saldo de gol. Já o time do Al-Ettifaq, no meio da tabela aqui em 8º lugar com 44 pontos, podendo chegar a 47, né? Sobe uma posição se vencer esse jogo. É uma equipe que tem a defesa razoável para ruim, vamos dizer assim, né? 43 gols sofridos, né? Uma média um pouco mais de um gol sofrido partida, e uma média de um pouco mais de um gol marcado partida, né? 39 gols marcados em 32 partidas. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, a gente vê 2 vitórias do Al-Ahly, uma vitória do Al-Ettifaq e 2 empates, né? O fator de estar jogando em casa, acredito que o Al-Ahly tem o favoritismo, né? Especialmente que é uma equipe que dos últimos 10 jogos não perdeu, né? Jogando em casa, 8 vitórias e 2 empates. E no campeonato, se a gente for ver o desempenho do Al-Ahly jogando em casa, tem a 4ª melhor campanha, né? 11 vitórias, 3 empates, 2 derrotas apenas. Enquanto o Al-Ettifaq fora de casa, 7 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, também não é a campanha tão ruim, né? Mas eu acredito aí que nesse confronto o Al-Ahly acaba levando a melhor. A primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence, né? Al-Ahly para vencer, e a segunda opção mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Al-Ahly. Agora vamos aqui para o campeonato alemão, grupo de rebaixamento, né? Os playoffs, né? De rebaixamento, na verdade. A gente vai ter aí o Heidenheim jogando em casa contra o Elfsberg. Lembrando que é jogo de ida e volta, né? O primeiro jogo o Heidenheim vai estar jogando em casa, e com isso aí vai tentar fazer um bom placar, né? Para poder permanecer na Bundesliga, né? Lembrando que se o Heidenheim não vencer no agregado, ele vai ser rebaixado, e com isso o Elfsberg, que é da segunda divisão, ele sobe para a primeira divisão, né? Então, assim,
assim, é um confronto aí importante para o Heidenheim permanecer ou para o Elfsborg subir e rebaixar aí o Heidenheim, né? 3h30 da tarde esse jogo. A gente vai dar uma olhada nos últimos 5 jogos do Heidenheim: 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E o Elfsberg, 3 vitórias e 2 empates, né? Vem de 3 vitórias seguidas, onde conseguiu, né, essa classificação aí para tentar subir para a primeira divisão, para esses playoffs de rebaixamento, né? E no confronto direto teve 2 jogos, né? Um em 2014, onde ficou empatado em 1-1, e em 2013, onde o Heidenheim venceu por 1-0, né? Isso foi lá na terceira divisão, né? Então, assim, o Heidenheim há mais de 10 anos atrás estava na terceira divisão e agora está aí na Elite e vai tentar permanecer na Elite, né, galera? A gente vai ver a odd aí pro Heidenheim vencer, tá 2,15, 2,30. Na minha opinião, vale até a gente pegar uma dupla hipótese a favor do Heidenheim, que na minha opinião tem uma equipe melhor. Não vive um momento tão interessante, mas acredito que tem força, né, para pelo menos vencer ou empatar esse primeiro jogo. Então a primeira opção a gente vai com a dica casa ou empate, e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 por Heidenheim. Agora vamos para os jogos da noite, né? Vamos ter 4 jogos aqui da Copa do Brasil. O primeiro aqui é o jogo de volta entre Maracanã, que joga em casa, contra o Internacional. 7 horas da noite esse jogo, válido pelo 16avos, né? Quem passar desse jogo vai para as oitavas. E no primeiro jogo, o Internacional jogando em casa venceu por 1-0, placarzinho bem magro e um placar perigoso, né? E a gente vai dar uma olhada aqui nas odds, galera. Tá pagando aqui 1,20 para o Internacional vencer e 15 para o Maracanã vencer. Então, assim, uma odd absurda aí, a zebraça, né, do Maracanã aí para vencer esse jogo com uma odd aí bem alta, né? Os últimos 5 jogos do Maracanã, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, lembrando que é uma equipe que joga a Série D, né, a 4ª divisão do Brasileirão, e o Internacional dos últimos 5 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Não vai viver um momento tão interessante, né? Na Libertadores acabou vencendo o Nacional do Uruguai lá no Uruguai e se manteve vivo, né, para tentar uma classificação no seu grupo, e no Brasileirão acabou tropeçando aí contra o Mirassol, empatando em casa, né? Confronto direto apenas esse jogo de ida, onde o Internacional venceu, né, por 1-0. E agora, galera, eu particularmente acredito que vai ser jogo para poucos gols, especialmente que o Maracanã vai tentar se segurar aí e tentar fazer um golzinho no contra-ataque, né? Porque sabe a força do Internacional, e o Internacional, com esse momento que vai vivendo, que não é um momento tão interessante, acredito que não vai se lançar para o ataque igual um time doido aí para tentar matar a partida, né? Acredito que vai tentar pegar na boa também, especialmente que tem esse 1-0 ao seu favor, podendo empatar aí para até conseguir a classificação com empate, ou obviamente vencer aí e conseguir a classificação mais tranquila, né? A primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica menos de 3,5 gols na partida. Acredito que vai ser jogo com poucos gols, assim como foi no primeiro, né? E a segunda opção, galera, a gente pode estar pegando aqui fora vence no primeiro tempo, né? No caso, o Internacional para vencer o primeiro tempo. É um pouquinho mais arriscado, então a primeira opção, na minha opinião aí, é a dica mais segura, né? Esse menos de 3,5 gols. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 Internacional. Acredito que vai ser o mesmo resultado aí do primeiro jogo. Agora o próximo jogo aqui da Copa do Brasil, né? 7 horas da noite a gente tem aqui Vila Nova contra Cruzeiro. 7 horas da noite esse jogo. Primeiro jogo, Cruzeiro abriu 2-0. É um placarzinho bom, né? Especialmente aí podendo aí empatar e perder até por 1 gol de diferença para se classificar, né? Então, querendo ou não, é um resultado bom. E o Vila Nova que não tem outra alternativa a não ser sair pro jogo para tentar aí fazer 2 gols de diferença e levar para os pênaltis, ou vencer por 3 gols e se classificar direto, que é bem difícil, né? O Vila Nova nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas, e o Cruzeiro 3 vitórias e 2 empates nesses últimos 5 jogos, né? No confronto direto aí teve alguns jogos, né, especialmente na Série B de 2021, 2022, e o Cruzeiro venceu 2 vezes, Vila Nova venceu 1 e teve 2 empates, né? A odd pro Cruzeiro vencer tá 2,25, 2,27, depende da banca, né? Então, assim, vale a pena a gente pegar aqui uma dupla hipótese para o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro no contra-ataque pode acabar se favorecendo, mas a gente pode pegar também o mercado de gols, né? Como eu falei, o Vila Nova vai ter que sair para o jogo, e com isso tem chance aí da gente assistir uma partida com 2 gols ou mais. Primeira opção aqui, a gente vai com a dica mais de 1,5 gols na partida, e a segunda opção, fora ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Cruzeiro. Agora o outro jogo aqui da Copa do Brasil, 7h30 da noite a gente tem Palmeiras e Ceará.
Esse jogo aí válido pelo jogo de volta aí desses 16 avos. No primeiro jogo o Palmeiras venceu por 1-0 jogando na casa do Ceará, e agora jogando em casa tem tudo para buscar mais uma vitória, né? Pagando uma odd aí de 1,47, 1,46, dependendo da banca, e o momento do Palmeiras é muito bom, né? Dos últimos 10 jogos aí, 9 vitórias e uma derrota apenas, né? O time do Palmeiras que está on fire, né? Tanto na Libertadores, né? Principalmente na Libertadores, onde tem 100% de aproveitamento. No Brasileirão é o líder, né, do campeonato, e na Copa do Brasil aí possivelmente vai chegar nessas oitavas, né, galera? O confronto direto aqui, se a gente for dar uma olhada, são 4 vitórias do Palmeiras e uma vitória do Ceará. Então aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? Palmeiras grande favorito para vencer, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Palmeiras. Agora, nosso último jogo aqui, galera, da Copa do Brasil, né? A gente vai ter aqui o Bragantino contra o Criciúma, 9h30 da noite esse jogo. Primeiro jogo, o Criciúma surpreendeu e venceu por 1-0, e agora o time do Bragantino precisa buscar essa vitória em casa, né? Lembrando que a equipe no Brasileirão tá bem, né? Tá ali no top 4 ali, de melhores times até o momento, e pelo menos tava, né? Deixa eu só conferir aqui, porque como o campeonato é disputado, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, porque no último jogo o Bragantino perdeu, né? Mas tá no top 4 sim, realmente aqui tá em quarto lugar, e com isso aí o time, querendo ou não, tá brigando bem ali no Brasileirão. Já o Criciúma, que é um time que tá jogando na segunda divisão, não vai viver um momento legal, né? São 2 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória. No confronto direto tem o equilíbrio, né? 2 vitórias do Bragantino, 2 vitórias do Criciúma e um empate, né? Lembrando que essas 2 vitórias do Criciúma foi jogando em casa, né? Tanto no Brasileirão do ano passado como nesse jogo de ida da Copa do Brasil. Mas eu acredito que agora o Bragantino em casa vai buscar aí essa vitória e consequentemente tem chance de se classificar. A primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? Bragantino para vencer. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Bragantino. Talvez um 2-0. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aqui de quinta-feira, né? Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora, galera, antes de mostrar o bilhete para vocês, vamos estar dando uma olhada no Genius aqui para ver esse jogo do Palmeiras, né? Esse jogo do Palmeiras aí é bem interessante, né? Palmeiras e Ceará. Eu vou estar entrando aqui na minha conta aqui do Genius, lembrando que o link desse site eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo e no comentário, tá? Você vai clicar aí no link, fazer seu cadastro, e lembrando que é um site pago, né? Então você vê aí qual o plano que melhor fica interessante assim para você, né, que não pesa tanto no seu bolso. Lembrando que o plano mensal aí, na minha opinião, é o mais interessante, custo-benefício mais viável, né? R$32, R$34, uma coisa assim por mês, e vale a pena, tá, galera? Que é um site que ele vai estar analisando os jogos utilizando a inteligência artificial, e lembrando que para você que não tem tempo, né, de analisar os jogos, esse site aqui vai ser uma ferramenta muito útil. Aqui do lado esquerdo, galera, eu vou estar utilizando aqui o Pergunte ao Genius IA. Lembrando que tem várias ferramentas, tem vídeo aí no canal BetGreen aí ensinando aí como que funciona ao todo, né, todas as ferramentas, mas vamos estar usando aqui o Pergunte ao IA, que na minha opinião é o mais interessante. Vamos pegar aqui o jogo do Palmeiras, Palmeiras e Ceará, Copa do Brasil, e vamos perguntar aqui ao Genius qual vai ser o placar desse jogo, né? Vamos perguntar para ele. Ele vai estar aqui pesquisando e calculando um algoritmo, né? Para essa pergunta que a gente fez, né? E ele vai estar gerando aí vai pegar todas as estatísticas possíveis, né? Do confronto direto, dos últimos jogos. Ele vai fazer uma análise completa aqui e ele vai responder o que a gente perguntou e também vai estar dando uma explicação, né? Ele vai estar falando aqui, ó, com base nos nossos cálculos, o Palmeiras tem uma vantagem significativa em vários aspectos, né? Como histórico recente, defesa sólida e tudo mais. O Palmeiras contra o Ceará tem um histórico forte, né? A defesa do Palmeiras está impecável. Palmeiras tem vitória recente, enquanto o Ceará oscila entre os resultados. E com isso, galera, o placar que o Genius deixou aqui pra gente, cadê o placar, Genius? Caraca, eu tô cego. Aqui, 2-0, ou seja, é o placar que eu deixei pra vocês, né? Tá aqui no cantinho aqui, por isso que eu não achei, ó. 2-0 Palmeiras.
Palmeiras 2-0, então assim, é o palpite que eu deixei para vocês, né? E, inclusive o resultado aí do jogo Palmeiras para vencer, né? Já que tem esse placar de 2-0 e o mais de 1,5 gol, como a gente deixou, né? Além do placar exato que eu coloquei a mesma coisa aqui que o Genius, né? Analisou. Então, pelo menos nesse jogo aqui, a análise que eu fiz, o Genius também concorda, né, galera? Então, assim, é uma ferramenta muito útil. Você pode estar perguntando qualquer coisa aqui, né? Nesse Pergunte ao Genius IA, você pode perguntar quantos escanteios, quantos cartões, gol no primeiro tempo, gol no jogo todo. Então você pode perguntar qualquer coisa que ele vai estar te dando uma resposta aí e vai estar justificando, né? Vai estar dando uma explicação por que daquela análise, né? Daquele palpite que ele está deixando para vocês, tá? Então, para você que não tem tempo para poder analisar os jogos, tá aí o Genius, né? Um site, uma ferramenta que vai ser muito útil para vocês aí estar analisando e fazendo suas entradas esportivas. Lembrando que o link vai estar na descrição do vídeo e também vou deixar no comentário, fechou? Enfim, galera, agora eu vou estar deixando para vocês aí o bilhete da rodada, né? E o nosso bilhete, ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada, né, o bilhete aí dessa quinta-feira, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou, campeonato holandês, né, os playoffs aí da Liga Conferência, a gente pegou o jogo entre Alkmaar e Heerenveen, a gente pegou aqui o mais de 1,5 gol na partida. Aí o segundo jogo, playoffs de rebaixamento aqui, jogo entre Heidenheim e Elversberg, né, do campeonato alemão Bundesliga, a gente pegou aqui Heidenheim mais de meio gol, né, no caso o time da casa, né, o Heidenheim tem que marcar pelo menos um golzinho na partida, independente do resultado final, tá? Marcou um gol, já é green. E o terceiro e último jogo, a gente pegou aqui Copa do Brasil, Palmeiras e Ceará, a gente pegou vitória do Palmeiras. No final a gente teve uma odd aqui de 2,12. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$212,16. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quinta-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? E quem puder ajudar, compartilha também o link desse vídeo aí nas suas redes sociais, em grupo de WhatsApp, Telegram. Convido o pessoal a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? Enfim, um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa quinta-feira e conto com a presença de todos vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!